Bom dia, meu povo, tudo bem? Estou aguardando aqui a Érica, que daqui a pouco vai estar chegando, e nós vamos estar falando sobre uma terapia importantíssima, tá? Para que vocês possam estar fazendo este equilíbrio, tá? Este equilíbrio entre a sua vida emocional, entre a sua vida familiar e entre alimentação. Esse equilíbrio é importantíssimo. Eu vou contar um segredo para quem já está aqui. Bom dia! E eu vou contar um segredo para quem já está aqui. Depois eu vou contar de novo, mas eu já quero adiantá-los. Vai ter sorteio, tá? Então nós vamos estar sorteando aí uma sessão de terapia. A Érica vai sortear e eu vou sortear um cardápio de uma semana, tá? Então, assim, um cardápio sugestivo. Então, eu aguardo aí vocês estarem chegando, tá? Aguardo vocês a estarem participando aí e bora lá, mandar aviãozinho, porque hoje nós vamos ter uma convidada especial, a Érica, que já tá chegando por aí, né? Então, Érica, tudo bem? Vamos aguardar que a Érica vai chegar, vai entrar. E eu quero, assim, uma participação. Vamos lá, vamos mandar, assim, aviãozinho para que essas informações, elas sejam divulgadas, né? É importantíssimo para que a gente tenha, assim, que as pessoas conheçam, né? Conheçam o papel de bom, né? Que se preocupam com o bem-estar do próximo. E a Érica já está se posicionando aqui, né, Érica? Cadê? Tudo certo? A Érica já chegou. Onde você está, menina? E aí eu achei muito interessante a questão de nós. Opa, como você está me aguardando? Já te convidei. Oi! Ai, um Bom prazer ter dia. você aqui. Bom dia. Igualmente, também estou super feliz de você ter me convidado. Quero agradecer muito, adorei. Eu também, assim, adorei o seu aceite e eu acho que a gente, foi como eu disse ali no vídeo, só a sua paz no momento de falar já nos dá tranquilidade, sabia? Muito bom! Isso é muito bom mesmo. E com tudo aquilo que você tem também para ensinar aí, a gente vai fazer grandes coisas hoje para essas mulheres aí ficarem Isso, cada vez melhor, em todos os isso mesmo, sentidos. em todos os sentidos. Porque eu falo assim, é um conjunto, né? Nós somos um conjunto, uma peça única que tem um Sim, conjunto de um tudo, né? Porque a influência externa é muito grande, né, Érica? muito, muito Muito grande. Em grande. todos os sentidos, né? Porque, deixa eu só posicionar aqui que tá saindo do lugar o meu celular. Normalmente, a pessoa que tem dores, né? Qualquer tipo de dor já fica muito debilitada em certas situações. É, Imagine algo que ela saiba que não tem muito controle sobre. é isso aí. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse, tá? Fala um pouquinho de você, me fala um pouquinho do seu trabalho, né? Que eu acho muito interessante, mas vamos mostrar isso para as mulheres aí.
Sim. Bem, bom dia para todos vocês. Eu sou a Erika Queiroz. Eu sou psicogenealogista, que é um trabalho embasado é, no estudo da mente, do comportamento humano através da sua árvore genealógica. Ou seja, nós não estamos sozinhos, a gente não foi criado do nada. Então a gente tem uma história ancestral dos pais, avós e os outros lá atrás que nos fazem ser quem nós somos. Então isso tem total importância no momento da terapia. Então, mesmo que não seja uma sessão da terapia de psicogenealogia, mas todas as outras que eu aplico também tem essa visão principal, tá? Porque isso faz total diferença na aceitação de algumas coisas, como também na tomada de consciência sobre muitos comportamentos que às vezes a gente não sabe de onde vem, mas que são inerentes à nossa programação inconsciente e também do nosso DNA. A gente vai falar mais sobre isso na live. Mas eu também faço outros tipos de terapias que tem como embasamento a psicogenealogia, que é a terapia multidimensional, que olha o ser por completo também, em todos os seus corpos, né? Porque nós somos formados de vários corpos: o físico, emocional, mental, energético, espiritual. Então, tudo isso está dentro, como a Valderes falou. Não tem como a gente tratar de uma dor. A gente vai tratar da pessoa. E aí isso vai modificando através do seu comportamento, da sua mentalidade, da sua visão sobre as coisas. E a terapia do reprocessamento generativo também é bem importante, porque ela aborda traumas, né? As outras também, mas especialmente essa, alguns traumas que estão também bem distantes, que estão lá na infância e que precisam ser vistos para que você tenha uma visão diferenciada sobre isso, que isso seja reprogramado na sua mente para não ter mais o sofrimento que isso causa, mesmo que às vezes inconscientemente. Isso E a mesmo. liberação radiestésica homeopática, que agora eu trabalho também relacionada à árvore genealógica, que é feita através da radiestesia com a homeopatia, e também de ambientes, porque a gente também precisa ver uma coisa que a maioria não percebe muitas vezes, que é o ambiente que você está, o ambiente que você vive, a sua casa, ou o seu escritório, o local de trabalho. O que aquele ambiente tem, que informações ele traz que está influenciando também na doença, no comportamento, em tudo que você vive no dia a dia. Então, essa liberação radiestésica homeopática também tem essa questão dessa limpeza do ambiente, uma limpeza energética. Isso é muito maravilhoso, porque quando a gente toma consciência de que existe isso, que a casa, as paredes, elas têm memórias, e isso faz muita diferença no tratamento de qualquer tipo de problema que você tiver, principalmente o foco da live, né? Que é das mulheres que têm fibromialgia também. Isso mesmo. E essas memórias, a gente começa a perceber que elas vão fazendo, além de. Vão criando formas e vão criando vida na nossa mente, né? Sim. Então, automaticamente a gente nem percebe. E o que eu percebo muito, Érica, em relação às mulheres fibromiálgicas, é o preconceito que existe com a dor, né? Então, assim, por ser uma dor que não é visível, porque quando você tem um nódulo, quando você tem uma ferida, é visível. Sim. E as pessoas parecem que têm, assim, mais aconchego, mais acolhimento, quando a gente vê uma pessoa enfaixada ou vê uma ferida exposta, né? E quando você não vê, você tem aqueles questionamentos, aqueles olhares, né? Então é o que elas muito reclamam, sabe? E na verdade é o que eu passei também.
Eu passei isso muitas e muitas vezes, mas reclamo demais. Aí eu tinha uma concepção minha, que eu imaginava assim. Por exemplo, eu ia trabalhar, eu ia atender, né, que eu tinha um salão de cabeleireiro depois que eu fui professora, só depois que eu fui. Mas assim, quando eu ia trabalhar, eu ia em algum lugar que eu não estava bem, a gente tem a fisionomia diferente. Não adianta, né? A gente é de acordo com o que a gente é. Principalmente eu sou muito transparente. E aí eu já deixava bem claro, nossa, hoje eu estou muito mal. Porque a pessoa saber que eu estava mal de dor minha, né? Não era Sim. por aquela pessoa, porque às vezes fica confuso também, sabe? Eu acredito nisso, não sei se essa teoria é verdadeira, assim, né? Mas, assim, às vezes fica confuso você estar lidando ou trabalhando ou convivendo com uma pessoa que tá com a cara feia, que tá todo dia assim, aí você não sabe se é com você, se é com ela. Então, quer dizer, é comigo, em primeiro lugar. Aí depois que o outro tem que ter essa. Não, realmente ela tá assim, por questão dela, e agora é a parte do outro, né? Mas esse Exatamente. preconceito é, é terrível. E Terrível. muitas vezes esse preconceito, principalmente, nem tanto com pessoas externas, mas às vezes de dentro da própria É casa, dentro né? Que é o da própria pior, é o casa. marido, filhos, é mãe, pai, que às Isso. vezes fala, ah, mas daí isso é frescura, mas não está sentindo o que você sente. Então a gente jamais deve lidar com essas questões pensando desse modo, fazendo essas interpretações e falando, né, externando isso. Imagina você sentindo toda essa carga dentro do seu corpo que não é visível, mas que muitas vezes é bem pior do que estar com algo visível. E tratar a pessoa dessa forma. Tudo isso vai influenciar na dor dela, que vai até aumentar por conta de todo esse transtorno, dessa parte que vem aí da mente, né? Porque a emoção gera o sentimento e o sentimento traz toda essa carga para o corpo físico. Então, assim, ó, ficou. Quando foi descoberto, na década de 90, eles falavam muito que era a fibromialgia era psicológico, né? Então agora foi descoberto que ela não é psicológico, mas ela assim ativa gatilhos que qualquer outra dor ativa, por exemplo, uma herpes, né? Você tem o vírus da herpes, se o teu gatilho, a imunidade baixa um pouquinho, o teu gatilho né, ataca o teu gatilho, o que que acontece? A herpes, ela, ela já, ela já ataca. Então, assim, pensando que a qualquer momento, qualquer pessoa está sujeita a isso. E falando nesse preconceito aí dos familiares, é muito assim, eu acho que 99% das mulheres ou dos fibromialgicos em geral reclamam assim, você está com muita dor, você vai ao médico, você faz aqueles exames, fez os exames, não dão nada. E o médico vai falar o quê? Né, que você, na verdade, não tem nada, tipo, basicamente, nenhuma dor visível, nada, nenhum exame que te comprova, né? E aí é onde surge, nossa, mas de novo, né? Você está com essas dores, de novo gastou dinheiro e não apareceu nada nos exames, né? Então, assim, Exatamente. isso já é um fator que te deixa. Vou te confessar uma coisa. Às vezes eu tinha vontade de falar, eu pensava, bem, podia dar alguma coisa, entendeu? Você Ai, que vê como gracinha. que abala, né, a estrutura É, emocional? estrutura emocional. A Kendry, ó, ela era minha amiga lá, uma aluna lá da ETEC, na sala de leitura lá da ETEC, Ai, que que gracinha. legal! É. Então, Sejam assim, bem-vindas. sejam todas bem-vindas, meninas. E então isso é muito importante, essa questão, né? Essa questão de despertando a causa da paralisia do rosto. É realmente muito preocupante, né? Então, tudo que a gente tem no organismo que acaba, um gatilho acaba aflorando, né? Você tem lá, tá adormecidinho, acontece algo, e esse acontecer algo, ele te aflora essa dor, né, Érica? Sim.
Então, o emocional. E aí uma coisa que eu gostaria de te perguntar também, né? Então, assim, ó, o que que você acha que o fibromialgico, ou quem tem alguma síndrome, né? Ou essas mulheres, todas as mulheres que você atende aí, por onde elas deveriam começar? Bom, a primeira coisa é se conhecer. Muito se fala do autoconhecimento, só que ele tá um termo meio banalizado, porque o autoconhecimento é muito profundo. E quando a gente começa a entender como nós funcionamos, por exemplo, os gatilhos que você comentou. Ah, eu já sei o que me deixa com mais dor. Eu já sei que situação acontece para eu ficar abalada. Se você já tem esse conhecimento, que faz parte do autoconhecimento, né? Vamos começar por aí. Você já consegue criar também estratégias para não ficar tão abalada como no início. Porque você acaba, entre aspas, já conhecendo qual é seu ponto fraco, porque todas temos. Qual é seu ponto fraco? O que que te abala, que te deixa sair do prumo, que você se irrita, o que você fica muito nervosa ou muito triste, e aquilo você sente até dentro de você. Isso, quando a gente sabe, não vai do dia para a noite fazer essa transformação aí. Mas é dia a dia que você vai trabalhando isso dentro de você para que isso não te abale mais com a mesma porcentagem de 100% sempre, mas que isso vá diminuindo, que você comece a olhar mais para si mesma e também entender o outro. Porque uma coisa eu tenho aprendido muito com as mulheres que eu atendo todo esse tempo, que a gente muitas vezes acha que o outro entende tudo o que a gente está enfrentando. E na verdade, eles não entendem. E aí, a gente não precisa ficar brava, nervosa, né? Mas começar a pensar no quê? Que as pessoas, elas têm níveis diferentes de conhecimento, de sensibilidade. Cada pessoa tem um perfil diferente. Não é todo mundo igual. E aí o que acontece? A pessoa que tem um perfil que ela não entende o que você está sentindo, ela não entende nem o que é a fibromialgia, por exemplo, ela não aceita isso como algo real, ela acha que isso é algo da cabeça, é psicológico, isso, aquilo. Ela não tem ali, ela não está no nível que você já está de conhecimento, de entender a si mesma. Então, apesar de demonstrar, né, o desafeto, a tristeza que você sente em relação a essa pessoa te tratar dessa forma, é importante você pensar, ela não sabe o que é isso, ela não entende, porque ela não está no nível que eu já estou de conhecimento. Então, isso precisa também ter mais leveza dentro de você, para que você não fique abalada com tudo, traga tudo para dentro de você, todas as falas, todos os olhares, todos os jeitos da pessoa quando você fala que tem esse problema. Porque isso vai modificando o que você sente. Aí dentro do nosso cérebro, o que acontece? Quando a gente tem um sentimento, a pessoa falou uma palavra, por isso que as palavras elas são primordiais na nossa vida. Então a pessoa te falou uma palavra e você, ao invés de filtrar isso, entender que ela não sabe o que ela está dizendo, né? Resumidamente, mas você respeitá-la de certa forma, você absorve tudo isso. E é isso dentro da sua mente, esse sentimento vem como uma tristeza ou uma raiva, e isso vai transformar numa emoção. Qual é a diferença? A emoção, quando ela é transformada, o nosso cérebro, ele libera hormônios,
e até descargas elétricas que não são necessárias para o nosso corpo. E aí o que acontece? Ele vai afetando sempre um lugar específico. Em pessoas diferentes, com perfis diferentes comportamentais, o lugar que aquele hormônio que não necessita, aquela descarga elétrica desnecessária também, ele vai afetando um órgão, e esse órgão vai sendo o quê? Ferido. Ele vai sendo abalado toda vez, toda vez, toda vez. E isso pode causar até outro tipo de problema. Além do próprio, né, da fibromialgia, ficar mais ainda em excesso, trazer mais dores. Por quê? Porque E aí isso era vira um ciclo, né? desnecessário. E aí vai virando um ciclo, né? Exatamente. Então, é preciso olhar para você, se entender, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você detesta. Porque muitas mulheres que eu iniciei, né, o início do atendimento, muitas delas, você acredita que elas não sabem o que elas gostam? Porque elas sempre, por muito tempo, estiveram ali só pela família, só por uma pessoa, só olhando o outro, só fazendo pelo outro, só cuidando do outro, e acaba que esquece de si mesma. E aí Esse é é onde tudo acontece, essa avalanche de sentimentos, de emoções. E às vezes você fala, nossa, mas por que eu tô assim? De onde vem isso? Muitas coisas a própria pessoa cria dentro dela para ficar pior. Entendeu? infelizmente, né? E aí o que eu sempre digo, é por isso que é importantíssimo, vou falar do fibromialgico, por isso que é importantíssimo o fibromialgico é o médico, o fibromialgico procurar um profissional de saúde, fazer os exames, tomar a medicação correta, né? E ter um acompanhamento. Mudar as Exatamente. atitudes, mudar a faixa vibratória, procurar um profissional que o ajude nisso, né? Que ajude a mudar a Exatamente. alimentação, que ajude. Porque foi o que eu disse outro dia, né, para uma pessoa que me procurou. Não adianta, você vai ao médico, ele vai te dar um anti-inflamatório. Aí você chega em casa, você toma um anti-inflamatório com o quê? Com leite, com pão, né? Então, quer dizer, o que era para ser um bem para você está se tornando o quê? Uma coisa ruim, uma coisa, Sim. por questão de você estar ingerindo mais anti-inflamatório, né? Então, não tem como combater totalmente. Então, por isso que a gente, às vezes, vamos falar de antigamente. Eu posso falar de antigamente, né? Porque antigamente, a gente não tinha tantas informações, né, Érica? Exato. Nós não tínhamos, e era muito difícil. Ontem, inclusive, eu estava num curso onde comentou-se que mexia na internet. Aprendi a mexer no computador com 15 anos. Hoje as meninas, nem eu com 30. Né? Então, assim, é, an- antes era mais difícil, agora a gente tem que começar a peneirar as informações, né? Mas tem que Exatamente. buscar informações, né? Que não Sim. adianta nós queremos ficar só ali e falar, não, eu vou, ele me passou isso. Não, e até os profissionais, os bons profissionais, agora eles estão interativos, né? Eles estão, assim, interdisciplinares, né? Também. Que antigamente era só psicólogos. Exatamente. Precisa ter, que nem você disse, o acompanhamento médico, mas também não pode ser só o médico, porque o médico não vai tratar da pessoa no sentido do ser dela por completo. Ele normalmente foca na doença. Na doença. E as terapias, elas focam na pessoa. Então, essa interação entre os profissionais, entre os tratamentos, precisa ser feito. E não só com a fibromialgia, mas diversos outros, que precisa ter acompanhamento também desse psicológico, mental, emocional e até da nossa energia. Não se fala muito sobre isso, apenas alguns médicos hoje em dia que estão
mais voltados para a medicina integrativa, né? Que a gente chama Integrativa, da né? terapia integrativa também, que ela complementa um tratamento. Somente esses médicos, que são pouquíssimos, que hoje em dia também tratam nesse sentido do emocional e do energético. Por que eu falo do energético? Porque nós somos, o nosso corpo humano é pura energia. Então, quando você tem uma dor, você tá, a tua energia, mesmo sem você querer, está sendo colocada toda naquela dor. Principalmente quando você mentaliza a dor. Aí ela parece que intensifica, pode perceber. E o que acontece? Essa energia que nós somos, muitas vezes ela está em desalinhamento, ela pode estar numa zona de adoecimento ainda mais intensa do que deveria, exatamente porque não tem esse tratamento do seu ser, do seu interior. Esse Porque tudo que você pensa, né? tudo que você sente, tudo que você faz vai ter relação primeiro em você, não é no outro. Ah, eu fiquei com raiva e discuti, falei, fiquei nervosa hoje no trabalho, com o filho, com não sei quem. Isso vai repercutir primeiro em você. Então, pensar antes também dessas atitudes, né? Que às vezes a gente não consegue, mas que elas são necessárias. Por isso que o autoconhecimento é imprescindível. Indiscutivelmente. E aí, Valderes, eu até trouxe aqui uma tabela para mostrar bem rapidinho, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa tabela aqui se chama biômetro de Boves. Boves foi um físico e médico que fez várias pesquisas a respeito da nossa energia vital, para entender o posicionamento da energia, até quantos são chamados angstroms, né? Os medidores dessa energia do nosso corpo. Quanto que isso poderia ir e o que identifica cada uma. Então, vai desde zero, só que zero é quem não tem mais nada, que já não está mais nesse mundo. Então, vai de 1.000, vamos dizer, de 1.000 a 33.000. O ponto de 33.000, que é o mais alto, é quando você está bem no sentido físico, emocional, mental e energético espiritual. Em todos esses Em sentidos todo que são os sentido. nossos corpos, né? A gente é constituído de tudo isso. E aí, normalmente, as pessoas não estão nesse 33.000. Estão bem menos. Às vezes estão ali numa energia de 5.000, que é uma zona de adoecimento, de 4.000, que é uma zona até de câncer. Pode estar numa zona saudável, só que aquele saudável apenas físico e não dos outros corpos que integram a gente. Então, por isso que o que você disse é importante. Não é importante o tratamento médico, é necessário, mas não só esse. Você precisa É igual tratar você como um todo. em tudo. Olha, e o espaço Reiki aqui está falando, ó, muitos médicos já estão entendendo que as doenças são psicossomáticas, e é isso mesmo, né? São, Gente, ótimo. né? São assim, e são doenças que é um conjunto, e é um conjunto de fatores, igual você disse, hereditários, né? De Sim, fatores que vêm da nossa criação, são as crenças, né, Érica, que a gente vai adquirindo, são esses hábitos, né? São as sim, memórias, então tudo vai virando um, um contexto, uma forma, né? Vai criando forma, eu acho, né, Érica? É isso? Isso tudo vai exatamente. criando forma. E E vai olha nos só que moldando. interessante, em uma pesquisa realizada há pouco tempo, né, vamos dizer aqui, entre o século 20 e 21 nosso aqui, né, que nós nascemos no século 20, né, Valdez? Isso. Eu, A gente tem algo eu acho que eu fui no 19 ainda. exagerada. Existe algo que muitos não falam, que é o quê?
todo mundo fala muito do DNA, né? Ah, porque é genética. Ah, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho fibromialgia, eu tenho qualquer outra coisa por conta da genética. Sim, pode ter mesmo. Porém, olha só que interessante. O nosso, o nosso 100% do que nós somos integrados, nesse estudo indica que 94% nós somos constituídos da parte ancestral. Ou seja, para a gente existir, tiveram várias pessoas atrás que só se multiplicam, né? Porque ó, os pais, e aí cada pai tem mais dois, depois vai multiplicando mais e mais. Então, todas essas pessoas, elas viveram coisas que obviamente trouxeram traumas, abalos. É claro que tem a parte boa também, que a gente também tem, mas pensando no que precisa ser cuidado, os traumas que às vezes não foi você que enfrentou, né, na sua vida agora, desde que você nasceu, mas foi, por exemplo, o seu avô, a sua avó. Não sei se vocês já viram, tem uma figura bem importante que traz assim a mulher grávida da sua mãe, que é a sua avó grávida da sua mãe, e a mulher, desde ali onde ela está sendo gerada, ela já é gerada com todos os óvulos que ela pode ter filhos, né? Que podem ser fecundados. O que isso significa? Que desde a sua avó, você já existia dentro da sua mãe. Então, esses óvulos, todos eles têm história, têm percepção somática do que a avó passou, do que a mãe passou e do que você passou. Além do que vem ainda mais para trás. Então, tudo isso está gravado nas nossas células e na nossa programação, que está aqui dentro de uma caixinha chamada inconsciente, que é onde a gente muitas vezes não tem acesso, principalmente quando a gente não cuida muito dessa parte emocional. E apenas 6% disso, então 94% vem daí. 6% disso que é do nosso DNA, você acredita? Olha só. E então, olha só, a gente tem um percentual muito pequeno, geneticamente falando, do DNA. Só que percebe que a maioria das pessoas, elas conseguem acessar esse 6% e ter a mesma coisa que os outros? Exatamente por isso, porque a gente percebe que a gente sempre foca no ruim, a gente não Só, foca né? no bom. E aí o ruim, ele é atraído para que a gente desenvolva aquilo. Então vamos supor, uma pessoa que tem pais ou avós que tiveram pressão alta ou tiveram até um câncer, um diabetes, qualquer tipo de doença, ele não precisa desenvolver isso, sendo que isso é 6% do DNA. Só que tem essa parte ancestral que ela é muito mais forte. Então, quando que a gente acessa isso? Quando a gente, mesmo inconsciente, dá esse valor a essa coisa ruim. Então, isso serve para a gente pensar não só sobre esse aspecto, mas sobre tudo. Que quando a gente foca no ruim, ele se intensifica. A mesma forma quando a gente foca no que é bom. Então, por exemplo, você faz um tratamento, um trabalho maravilhoso com as mulheres que têm fibromialgia. Então, se elas focarem nesse tratamento sendo o que precisa, então, por exemplo, eu sei que eu comer um pão é uma bomba atômica dentro de mim. Então, será que eu não consigo, mesmo que eu vejo ali, ai que delícia, que cheiro, que vontade, eu não consigo deixar aquilo para o meu corpo ficar bem? Então, tudo é como a gente vê aquela questão. Não é que você está perdendo porque você vai deixar de comer aquilo que você gosta. Você vai se atentar às outras coisas que você nunca comia e que são maravilhosas e deliciosas, muito mais que aquele pão, por exemplo. Não é verdade?
dar abertura para tudo na vida, né? E na verdade, a gente tem essa limitação de dar abertura, de conhecer novas pessoas, novos sabores, novos gostos, novos tudos, né? Então isso assusta o ser humano. Então, assim, quando, por exemplo, esse exemplo que você disse, quando eu digo para uma mulher, vamos trocar o pão, né? O leite, por um leite de coco, leite de amêndoa, ou um chá, e um ovo, mas eu não vou poder comer pão. Meu Deus. Ah, não, porque desde criança eu como. Eu falei, então, aí desde criança você come, agora você sente uma dor, né? Você tem uma inflamação, você tem algo, e aí você nunca se associou, né? Nunca teve essa associação de é isso que eu estou fazendo constantemente e é isso que eu estou. Então, e se a gente inverter, né? Tentar inverter isso, tentar deixar de fazer o cotidiano, tentar conhecer coisas novas e tentar melhorar essa parte. Porque essa parte, ela vai melhorar a parte física, a parte, né, emocional, o equilíbrio, né? Então, isso é Exato. muito importante. E são pequenos atos, pequenas atitudes, eu falo, né? Então, assim, existe vamos imaginar assim, ó, quem começa e diz eu vou mudar totalmente porque a minha vida até aqui foi assim, eu não quero continuar assim. Eu fiz isso, né? Quando Exato. eu comecei, eu sofri muito. Nossa, se eu te falar assim, ó, que o cheiro do pão que a minha mãe faz não é bom, eu vou mentir, né? Então, eu não estou mentindo. É maravilhoso, mas eu sei que se eu comer, eu vou adoecer. Então, agora, hoje, se eu comer um pedaço de algo que tenha um pouco mais de carboidrato, ou um pouco mais de açúcar, eu já sei me controlar. Então, se eu comer algo que eu vejo que saiu fora, o que acontece? Eu já faço um jejum intermitente, tomo um café mais, né, mais tarde, no outro dia. Eu já tomo alguma coisa. Então, eu tomo muito líquido, muita água, água com limão, água com própolis, água com. Então, quer dizer, eu já vou me desintoxicando. Então, mas para Sim, isso, a gente já tem que começar a trabalhar isso tudo que você falou, é a nossa mente, né? É a nossa mente. Porque são essas caixinhas que a gente tem aí das memórias, daquela macarronada no domingo, né? Daquela é, lasanha. Elas são ótimas, né? Elas são ótimas. são. E assim, são para todos? Não. Quem quer, eu falo que tudo na vida é opção, né, Érica? Sim, Tudo. a Aí gente tem as você, escolhas. as escolhas, é o que você disse lá no começo, você tem que fazer por você. Porque quando eu comecei, eu fiz por mim e pelo meu marido, né? Eu comecei, na verdade, por ele. Mas eu falei, eu Legal. vou, porque aí vai melhorar o meu também. Então, vamos. Então, quer dizer, eu fui fazendo e eu percebi que se eu fosse ter meio termo, ele não é de meio termo, ele não conseguiria ter ido, entendeu? Então, eu tive que ser realmente firme lá. Aí eu já comecei com caldo quente para desintoxicação, comecei assim uma coisa bem, bem rígida mesmo, porque eu sabia que eu estava correndo contra o tempo para a melhora dele e para minha, mas era para a melhora dele que eu sabia que eu conseguiria ir mantendo, mas ele não, né? Então, eu coloquei na balança que seria bom para os dois, mas eu teria que ser a companheira ali naquele momento, né? Então foi onde nós começamos. E foi para mim assim, foi um divisor de águas. A alimentação foi um divisor de águas na minha vida, em tudo. Então hoje eu penso assim, que em tudo. Então esses dias eu até havia planejado em fazer um vídeo, como eu estaria hoje se eu não tivesse mudado a minha alimentação. Mas eu não consigo, Uau! entendeu? Como eu estaria? Então, assim, eu tenho certeza que eu não estaria trabalhando, eu tenho certeza, porque eu não conseguia, né? É tudo aquilo que você disse também. O externo,
as atitudes dos outros me influenciavam muito, me deixavam muito negativa. Eu falava, meu Deus, eu queria agradar a todos, eu queria. Aí Não hoje eu tem. sei assim, não tem como. Aí Não. hoje eu sei, eu fui trabalhando muito isso em relação a mim, fui estudando, fui fazendo. Maravilhoso. Você lembra? Você me acompanhou quando eu fui fazer o curso, né? Fiz vários cursos para eu me Sim, autoconhecer. Então, assim, hoje, se você não gosta de mim, o problema não é meu. Eu não tenho nada exatamente. contra. O problema é É, da outra pessoa. sim. Entendeu? É assim mais ou menos que a gente tem que agir. E tudo Entendeu? ok, né? Porque é uma opção dela e tá tudo certo. Não precisa, não preciso e cada um no seu quadrado. É, E isso abala muito, principalmente a mulher, né? Porque a mulher é toda é emoção, muito emocionante. sentimento, é toda, assim, muito, né, dessas questões. E aí a maioria quer agradar todo mundo. E a gente não agrada A gente mesmo, não isso é agrada. fato. É, exato. Então, isso acaba não te deixando firme para entrar num caminho de mudanças, Sim, né? Porque se você tenta sair fora do padrão, as pessoas que estão próximo, o que que elas querem? Elas querem que você continue no mesmo padrão, porque elas estão no mesmo nível, no mesmo que você disse lá no começo. Ele está tudo sim. no mesmo patamar, na mesma Patamar. faixa vibratória, né? É isso aí. Então, assim, aí você está quebrando alguns paradigmas, e isso incomoda, né? Às vezes você está saindo da zona de conforto também. Então, é Exatamente. muito difícil. Porém, não é impossível, né? Não é Não, impossível. A gente, né, nós temos que pensar que tudo vai depender da gente. Tudo. Porque não adianta, eu digo sempre, para algumas mulheres que eu atendo, não adianta colocar a culpa no marido, porque eu tenho que não. fazer 3 comidas, mas eu não consigo fazer isso, eu tenho que fazer comida para todo mundo, eu tenho um marido e tenho um filho. Aí eu só digo assim, ó, vamos pensar. Eu vou utilizar banha de porco e todo mundo vai comer, certo? Sim, Eu vou fazer arroz, vou fazer feijão, porque essa história de falar assim, ó, eu não como arroz, não posso nem relar no arroz. Não, mentira. Eu vou fazer arroz, eu vou fazer feijão, eu vou fazer um jiló, vou fazer uma carne, vou fazer um ovo, uma salada. Pronto, meu cardápio. O que que eu não vou comer? O arroz e feijão, entendeu? O sim. restante, eu como. Pode Então, comer normalmente. posso comer normalmente. E nada te impede de fazer para o outro, porque o outro ainda não chegou naquilo que ele tem que ver, que aquilo faz mal para ele. Entendeu? Uhum. Então, assim, ó, eu vou nas minhas filhas, eu vou na minha mãe, ou eu vou. Eu faço, né? Eu faço porque eles comem, né? Às vezes, hoje eu vejo que eles comem muito menos, que eles pensam em algumas coisas para comer. Então, assim, eu acredito que isso é de cada um, né? Então, assim, meu genro, né? Tem um genro que ele sempre fala assim: não, eu não vou comer isso daqui, não. Ó, então acho que eu vou fazer isso, né? Você vai fazer isso, ó, faz bastante disso, entendeu? É que eu vou comer com você. Então, assim, aí a gente vê que, mas é cada um, né? Então, assim, falar, eu não faço, eu não posso fazer isso. Não, eu sei a dor que eu sinto, eu sei, é eu que tenho que saber. Eu sei que eu não estou conseguindo crescer materialmente e espiritualmente porque aquilo está me descontrolando. Então eu Sim, tenho que fazer o quê? Fazer por mim, né? Fazer por mim e o outro acompanhando. Aí se o outro achar que não precisa, é o outro, né? Então assim, continuar firme, falar o meu propósito é esse, porque falando do pensamento do vídeo, hoje eu tenho certeza que eu não estaria curtindo os meus netos como eu curto, sabe? Eu não teria. Eu não estaria fazendo algumas coisas que até proeza da minha idade, né? Fazer, mas eu não estaria fazendo. Então, assim, são, são pequenas mudanças que a gente consegue ter grandes retornos, né? Porque depois também muito. a gente vai acostumando, Érica, sabe? A Sim, gente vai, não vai eu fazendo sei. mais parte, não vai fazendo mais parte da sua vida algumas coisas, Sim. entendeu?
Não vai. Aí eu Não falo faz assim, mais sentido até, né? E essa questão de pensar assim, tudo é o nosso pensamento, gente. Então, quando você pensa assim, ai, vou deixar de comer o pão, o arroz, o feijão, ai meu Deus, eu não vou conseguir. A gente consegue tudo que a gente quiser. A gente precisa primeiro querer, ter um propósito, como você está falando, Valderes. E aí também tem essa questão do foco. Se você foca naquilo que você não pode comer, achando que isso vai trazer, nossa, coisas muito ruins para você, é claro que vai. Porque tudo que você pensa é o que acontece. Agora, se você pensa, meu Deus, eu vou poder experimentar várias coisas deliciosas, que nem, olha, eu, por exemplo, Valderes, vendo as coisas que você faz, eu já sou apaixonada naquele arroz de couve-flor. você já Eu nunca me comi, mas falou. eu tenho água na boca só de pensar. Ah, E aí, olha você já falou, menino. quanta coisa diferente para você que está aqui ao vivo apreciar. E é como uma doutora que também já me atendeu, né? Que ela é osteopata e também agora eu a atendo. Ela é minha cliente agora. Ai, Ela fala, são as comidas que Deus fez. é São essas, assim, né? Que tem esses componentes mais leves que a gente tem que aproveitar e começar a apreciar de várias isso. formas. Porque às vezes a pessoa só utilizava o legume de um jeito. Não, agora eu vou diversificar. Deixa eu ver quantos tipos de receitas que tem com esse legume, misturando esse com aquele. E isso tem que causar prazer. E isso causa prazer. Só que só quando você foca naquilo como seu bem-estar. Isso vai ser bom para mim, para o meu corpo. Eu vou viver mais, vou ter mais qualidade de vida, como você está tendo, né, Valderes? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente é jovem, tá tudo certo, mas quando a gente chega numa certa idade, tudo vai aparecendo. E a gente Isso. precisa se adequar ao que a gente pode fazer para viver bem. A não ser que a pessoa queira se jogar no barril lá do carboidrato e viver mal. Aí também é uma escolha. Você pode tudo que você quiser, mas são as escolhas. Não vai poder culpar ninguém, porque é Não, sua autorresponsabilidade. mesmo. E quando a gente começa a ter mais saúde, ter qualidade de vida e começa a viver bem, é onde você começa a perceber que os outros também ficam mais leves, porque você também é mais leve, Isso. né? Ou que às vezes você fica chateada por ver atitudes e você fala, nossa, eu um dia eu fiz isso, né? Entendeu? Então, assim, mas isso é um despertar de cada um. Um despertar de cada um, né? Então, assim, eu tenho um grande prazer, sabe? Nossa, um prazer enorme de falar que eu tenho, eu tenho orgulho. Vou te falar a verdade, assim. Orgulho de ter me despertado, de ter Isso é mudado. maravilhoso. Tenho orgulho. Orgulho de mim. Ah, não, não quero. É tipo assim, não é aquela questão de. Não, é orgulho da pessoa que eu me tornei cuidando de mim. Hum. E Isso ajudando é outras agora, que é mais e maravilhoso ajudando. ainda. É, porque aí eu consigo, cuidando de mim, eu consigo ajudar o outro. E eu sempre tive esse objetivo de ajudar. Eu fui lá no Calçadão fazer uma campanha de acolhimento com as mulheres Ah, eu fibromialgicas aqui em São José. vi! Foi assim emocionante, porque no começo elas passavam, elas olhavam assim, e eu lá com aquele cartaz, né? Aí elas olhavam, aí voltava de uma loja para outra, aí elas falavam assim: eu também tenho. Aí eu, a senhora também tem? Vem cá, então. Então, deixa eu dar um abraço. E vem cá me falar, pega essa rosa. Aí teve uma que falou assim, mas eu tenho que pagar a rosa? Eu falei, não, essa rosa aqui, ó, é um pedacinho de mim que tô dando pra gente. Então, assim, a Que gente vê. lindo! Então, assim, eu tenho orgulho de falar que eu sou fibromialgica e que eu fiz uma opção. Porque eu vejo muito e eu me entristeço, mas é o que eu também já passei. Eu vejo muitas fibromialgicas que não querem, assim, parece que criou um miasma
entendeu? Não, Como eu vejo não quer muito também. ajuda, né? Não quer fazer nada para Então, assim, mudar, ficar bem. a gente tem que abrir a mente, sabe? A gente tem que ver que nós estamos, tem que ver o que é bom pra gente. Mas a gente Sim. tem que ver que nós estamos numa geração, numa época, onde existe o conhecimento, onde a gente tem que buscar as informações, a gente tem que filtrar as informações, mas a gente tem que fazer um TBC, Érica. Se não fizer um TBC, a gente não vive. Que é tirar a bunda da cadeira e agir. Não É é? isso. Mas você sabe, você falou uma coisa agora que eu lembrei. Eu estou fazendo um curso complementar agora de saúde sistêmica. E aí fala-se muito sobre a simbologia que uma doença traz para a pessoa também. E há pessoas que, por incrível que pareça, ela prefere estar na doença. Ela prefere estar doente porque ela tem alguns benefícios, alguns ganhos com essa doença diante das pessoas, diante da família. Ela quer ser a vítima, ela quer ser vista, ser tratada diferente. E às vezes isso, olha só como a nossa mente é. Você se manter doente para você ser vista, ser cuidada, talvez ser mais olhada, coisa que você talvez nunca foi desde a infância ou desde a gravidez da mãe. É isso Então, mesmo. isso é algo que precisa ser tratado, né? Terapeuticamente. Por quê? Porque isso tá acabando com a pessoa, porque ela tá, assim, se afundando na doença por querer mesmo, para piorar a situação. Ou seja, ela está. Isso nada mais é que um suicídio também. Suicídio não é Então, só quando você vai lá, corta o pulso, toma um veneno, não. que eu O suicídio é digo quando sempre, você né? começa a agredir o seu próprio corpo. E isso com várias coisas, né? A gente Porque está falando existe o aqui da suicídio possível. voluntário, que é o que você disse, que toma um veneno, que vai, né? E Sim, o involuntário. O involuntário. involuntário, que é o que a gente vai praticando algumas atitudes. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer. Então, Sim, até alguns anos atrás, não era diagnosticado algumas coisas que melhoravam a tua vida, que te dava qualidade. Porque eu creio, Érica, que Deus, quer dizer, Ele não pôs ninguém na Terra para sofrer. Para não, sofrer. Você gerou o seu filho e você quer que ele sofra? jamais. Então, É. assim, a gente vai adquirindo as formas, adquirindo as informações e a gente vai adoecendo, porém, não é da alegria dele. Por isso que a gente Não. tem que ter essa mudança, né? Essa busca, essa melhora, essa tentativa. Ah, eu não consegui? Sim. Não, não conseguiu tudo, mas tentou, Tá né? caminhando Então, também, né? Tem um processo. tem tudo é um processo, é isso aí. Então, assim, isso é muito importante para o nosso crescimento, Sim. né? E aí, nós vamos ficar aqui horas falando, porque tá muito bom. Então, nós vamos ter que marcar outra. A gente precisa marcar outra. E a gente Exame. pode. Aí eu posso Pronto. trazer também várias informações sobre o símbolo da fibromialgia. O que Isso. ela simboliza de informações que são do seu inconsciente, que são ancestrais. O que traz isso? Isso. Porque assim, para cada doença a gente precisa olhar para que eu estou com isso, que é algo que é ruim nesse primeiro momento de saber que você tem algo, mas ao mesmo tempo isso pode transformar a sua vida em todos os sentidos. Então, entender que isso tem um propósito também e que não é Deus que fala, não, você vai ter isso, É, você vai ter aquilo. Não, é a gente mesmo gente mesmo. que dá essa abertura para isso acontecer. Então tem um porquê. E esse porquê é para você crescer em todos os sentidos, não para você se afundar, Isso. né? É isso mesmo. E aí nós Muito vamos, bom. assim, aí eu falo assim, e essas atitudes a gente tem que ir começando a buscar, né? Vamos buscar. Ah, é tudo muito caro, mas tem coisas que não, né? Quando você pensa que você gasta numa farmácia R$ 600 numa receita de um médico, ou Exatamente. 500, compra muito.
muita verdura, muito legume, muita, né? A gente acaba comprando. E aí, assim, eu falo, num grupo igual você tem, né, no grupo de terapia igual você tem, que você coloca tanta mensagem boa, coloca tantas informações, eu falo, as pessoas podem adentrando para terem essas informações, né? Para poder Sim. se começar a clarear a mente, porque isso tudo é abrir, começar a abrir a mente, que é o necessário, porque se a gente não faz essa mudança mental, né? Essa mudança aí essa visão, a gente não consegue. Não E consegue. até eu quero deixar aqui para o pessoal que está ao vivo, que vai ver depois essa live, que se quiser entrar no grupo, o Lugar de Aconchego, que é o grupo que eu trago algumas questões gratuito, né? Um grupo silenciado para você começar a ter essa mentalidade, começar a crescer emocionalmente Isso. falando, você pode me chamar, me mandar uma mensagem aí no direct e eu mando o link para você entrar. E aí, quem entrar vai tem um presente lá nesse mês de março, que é o mês da mulher, que é a leitura energética, que tem a ver com esse biômetro aqui e com mais coisas. Então, eu estou dando isso de presente, isso faz parte de consulta, mas estou dando isso de presente nesse mês de março, tá? E, e nós vamos também sortear, né, Valderes? Aí Isso mesmo. eu vou oferecer para o sorteio uma sessão, que é uma sessão, vamos dizer, inicial, né? Que se chama sessão alívio, para você já começar a abrir aí sua mente, entender alguns pontos sobre você mesma e o que você está conectada com você mesma ou não, para começar a tomar atitudes para se cuidar, tá bom? Isso mesmo. E aproveitando aí, vamos deixar aqui na nossa live gravada, né? Quem comentar eu quero, vai estar participando do sorteio aí da Érica. E o meu sorteio também, que vai ter. Nós podemos sortear 2 pessoas. Você acha que uma só? Vamos sortear 2, então? Você Pode dá ser para uma e eu para 2. outra? Isso. Sim. E aí eu vou estar sorteando um cardápio de uma semana, um cardápio sugestivo, né, de uma semana. Aí, ó, ele já tá falando que ele quer, ó. Um cardápio de uma semana sugestivo, onde também eu estarei conversando e auxiliando nessa semana com esse cardápio. Então Ai, eu estarei falando bem próximo. Legal, deixa eu só colocar aqui, porque tem homens aqui assistindo também, né? Isso. E eu falei só de mulheres. Eu atendo mulheres, mas já atendi homens também. Então, se você tiver à vontade e quiser, você vai participar e Isso pode mesmo. ganhar também. Fica tranquilo, tá bom? Então tá, ó. Aqui, ela falou que é a Fátima. Ah, É porque a gente não conseguiu identificar isso, Fátima. Mas assim, então nós vamos deixar agora a nossa live gravada, né? E nós vamos fazer a anotação aí, para que se você hoje, somente hoje, né, Erika, que vai estar, isso, as pessoas estarão participando, né? isso. Então, até Aí a hoje. gente deixa o sorteio para amanhã, né? Isso, aí a gente. É a Fátima das comadres, um chá de comadres. Aqui em São José do Rio Preto tem um grupo maravilhoso, Que que é legal! o grupo das comadres, onde eu faço parte. Não, a Sandra, que aqui organiza, um alto astral maravilhoso, Érica, que eu vou te Preciso apresentar. conhecer. Sim. Então, assim, é só mulheres e, assim, mulheres de alto astral, viu? Que Nossa, te dá um ano legal! de vida. A gente Então, precisa. é. E aí eu vou te apresentar a Sandra. Mas, assim, Combinar. isso mesmo, vamos participar. Vamos todo mundo participar para todo mundo ganhar. Então, são 2 Ah, ganhadores. tem pessoas colocando eu quero aqui, mas olha, gente, o eu quero tem que ficar só depois que a live terminar, porque aqui ele não Isso. fica gravado, tá bom? Lá no. Isso, eu vou pôr aqui no meu Instagram, vou compartilhar com a Érica. Érica, foi um prazer enorme. Igualmente. Adorei. Vamos marcar outra, tá? Vamos sim. E pra gente conversar mais e realmente tentar ajudar o máximo de mulheres possíveis, né?
Sim, Isso, nós vamos, Sim. com certeza. com A certeza. gente só precisa ter o sim delas, Isso, né? O porque nosso já cada tem. isso, porque cada um tem que saber que quer mudar, né? Tem que ter essa certeza. Isso aí. Mas, Um ó, um beijão grande para prazer, você também. um grande Muito bom aqui beijo. com você. Ai, muito bom. Eu que agradeço e agradeço a todos que ficaram aqui, né? Que permaneceram aqui, que passaram por aqui, que foi assim uma energia muito boa. Gratidão Muito. imensa, Foi viu? ótimo. Obrigada. Um beijão para Obrigada. todos. Beijo. Tchau, Tchau. gente. Até a próxima. Até.